E eu quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico. A parte musical aí nos auxilia depois, né? Vai nos acompanhando aí. E Deus colocou uma mensagem ao meu coração e eu quero compartilhar com a amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias. É um texto bem conhecido. Amém? É um texto, vamos dizer, principalmente para os dias de hoje, para o culto de hoje. É um texto bem conhecido que se encontra no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 6. E o verso de número 60 a seguir. Amém? Você que pode colocar sobre os seus pés, em reverência não a mim, mas em a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ler do verso 60 a seguir. Eu vou ler o verso de número 60, a igreja... Tem um telão aí, a igreja numa só voz leu o verso 61, eu vou ler o 62, a igreja leu o 63, numa só voz, amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Diz assim: muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? A igreja. O que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? E alguns de vós, porém, não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Verso 69, toda a igreja. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Vamos ler de novo o 69 numa só voz? Toda a igreja. Quantos creem nesta palavra? Quantos creem que Ele é o Senhor sobre todas as coisas? Toda a igreja, vou contar até 3. 1, 2, 3. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Lemos esta palavra pelo Teu Espírito Santo, a qual, Senhor, pela Tua infinita graça, hoje, nesta data que o Senhor marcou, para que possamos estarmos reunidos neste humilde lugar, para compartilharmos, Senhor, desta comunhão, da ação do Teu Espírito Santo, do poder desta palavra que é viva, uma palavra que transforma, uma palavra que convence, uma palavra que dá a direção, uma palavra que muda a história do homem. Nesta noite, Pai, eu venho te pedir, pelo Teu Espírito Santo, que os corações, Pai, sejam impactados por esta palavra. Aqueles que adentraram por esta porta, sem esperança, que possam nesta noite, por esta palavra que é forte e poderosa, possam sair deste lugar com a cabeça erguida, com a esperança queimando o seu coração. Aqueles que entraram por esta porta,
que de uma certa forma, Pai querido, estão enfrentando lutas e adversidades, e por consequência destas lutas, estão perdendo a fé. Que esta palavra, que é forte e poderosa, possa reacender esta chama que não se apaga, esta chama que não pode, Pai querido, ser contida, porque esta chama não é conduzida ou envolvida por um fogo humano, mas é uma chama que é incendiada pelo fogo que desce do céu, um fogo que contagia o coração do homem, um fogo que muda a história do homem, um fogo que não pode jamais deixar a frieza entrar dentro deste coração, tomar conta desta mente. Por isso, nesta noite, Pai querido, pela unção do Teu Espírito Santo, nos quatro cantos deste templo, que a Tua presença seja notória, que cada vida que adentrou neste lugar, que veio nesta noite, Pai, simplesmente para ser impressionado ou para impressionar, possa não apenas, Pai querido, vivenciar a Tua glória, mas possa sentir a Tua presença, porque a Tua presença, Senhor, ela é demasiadamente, Pai querido, para a Tua igreja, a vida que nos leva para diante, que nos conduz numa direção certa. A Tua presença é para aqueles que estão perdendo a esperança, a força que precisam. A Tua presença é para aqueles, Pai querido, que estão perdendo a fé, o ânimo que eles precisam. Por isso, nesta noite, pela palavra que o Senhor tem para o coração desta igreja, venha ministrar, Senhor, esta palavra firme e poderosa, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar ao seu lugar, louvar a Deus com as palmas, engrandecer a Ele, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é maravilhoso. Oh, aleluia! Nós lemos um texto bíblico, uma palavra que ela nos leva também a refletirmos. E qual a reflexão que o Espírito Santo, Senhor, quer trazer ao nosso coração nesta noite? A reflexão é: que tipo ou qual é a qualidade de servos que somos? A palavra que o Espírito Santo de Deus quer ministrar ao meu e ao teu coração é: que tipo de crente, que tipo de discípulo que nós realmente somos? Será que o que nós falamos, nós realmente vivemos? Será que o que nós professamos com as nossas palavras, nós realmente damos testemunho? Será que naquilo que fazemos, em ações, em atitudes, como servos, como discípulos, seguidores de Cristo, que falamos que somos, será que realmente o Senhor tem se alegrado? O texto que nós lemos, ele vai nos trazer uma percepção de que há crentes, ou seja, há seguidores, há pessoas que seguem a Jesus simplesmente pelas benéficas ou pelos milagres que Ele pode fazer. Esse texto que nós lemos aqui vai nos mostrar que também há pessoas que seguem a Jesus e abrem mão de tudo. Seguem a Jesus não pelos milagres, seguem a Jesus não pelas bênçãos, eles seguem a Jesus por quem Jesus é. E se faz necessário muitas das vezes, o interessante, se faz necessário muitas das vezes, nós refletimos como igreja,
que abandonar a Cristo jamais poderá ser uma opção para aqueles que o amam. Jamais. Deixar de servir a Jesus jamais pode estar numa relação de prioridades da nossa vida, ou daquilo que possamos exercer ou fazer, como uma opção de não segui-lo mais. E é interessante isso, que no texto que nós lemos, o contexto histórico, capítulo de número 6 de João, o que está acontecendo neste período é que o povo, os judeus, eles estão numa inquietação muito grande, porque havia um domínio romano sobre o povo judeu. O povo de Israel vivia sob uma pressão política e econômica. Política porque eles estavam como servos de um império. Econômico porque, de uma certa forma, eles eram subjugados financeiramente por este império. E eles aguardavam, como havia-se pelos profetas uma profecia messiânica, eles aguardavam o Messias. Só que esse Messias que eles aguardavam era um Messias, na mente deles, um Messias político. O Messias que iria libertá-los do Império Romano e mudar totalmente o seu estado econômico, sua vida financeira, o seu estado financeiro. Eles estão esperando realmente um libertador de Davi. Só que eles estão esperando, aguardando esse Messias numa concepção humana, numa visão de reino desta terra. E o interessante é que quando Jesus se apresenta, capítulo 6, e o verso de número 15, diz assim: Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamá-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Mesmo capítulo que nós lemos. Jesus, sabendo que esta era a intenção deles, houve em algum momento que eles olham para Jesus e falam: é esse daí. Ele vai derrotar o Império Romano, vai nos tirar das garras deste império. A política econômica, a nossa política econômica vai melhorar. E no verso 15, Jesus, sabendo que essa era a intenção deles, esta era a visão, o sentimento que eles tinham por algo terreno, por conta desta vida, está no texto. Verso 15, Jesus se retira, Jesus sai de cena, porque Jesus percebe que eles estão, o desejo deles é de forçá-lo a se tornar rei, por uma questão simplesmente social. Qual é o contexto cultural desta época? Na cultura judaica, o pão era o símbolo de vida. Nós vamos perceber que no capítulo de número 6, e o verso de número 22 a seguir, Jesus ele vai se manifestar. Só que Jesus ele vai se manifestar de uma forma sobrenatural, expressando para eles, dizendo: olha, no capítulo 6, do verso de número 1 até o verso 15, o texto ali é sobre a multiplicação de pães. Então Jesus vai falar para eles: olha, lá eu multipliquei os pães, vocês comeram, saciaram a fome. No verso de número 22, Jesus já começa a dizer: olha, eu sou o pão da vida.
Lá naquele lugar eu reuni, vocês se reuniram, separei vocês, multipliquei os pães, vocês se alimentaram. Eu dei o alimento físico para vocês. Mas eu sou não aquele pão que sacia a fome física. E que daqui a algumas horas você volta a ter fome, precisa comer de novo. Jesus falando, no verso 22, Jesus se expressa, eu sou o pão da vida. O interessante é que quando Jesus ele se apresenta, trazendo para eles, na expectativa, o significado do pão, Jesus está justamente se revelando para eles o seguinte, olha, o Messias que vocês esperam, não é o Messias que vai saciar a fome de vocês fisicamente, mas é o Messias que vai saciar a fome de vocês espiritualmente. O símbolo, o pão era o símbolo de vida, e para os judeus o pão simbolizava a dependência e provisão. O maná no deserto era a memória viva do cuidado de Deus para com o povo. Então, todas as vezes que eles viam o pão, eles se lembravam, arremetiam as suas lembranças ao que Deus tinha feito e ao que Deus tinha realizado com a provisão do maná para eles no deserto. Então, o pão na cultura judaica tinha um significado muito forte, que era o significado de dependência e provisão. Quando Jesus agora declara, eu sou o pão da vida, ele vai confrontar a visão judaica do materialismo. Porque ele sacia a multidão com o pão, multiplicando, e agora ele expressa, olha, vocês lá comeram o pão que eu multipliquei, porém eu tenho que dizer a vocês que eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo o seguinte, ele está confrontando diretamente o materialismo espiritual. Ele está confrontando a fé interesseira. Ele está confrontando a busca por milagres sem compromisso. Ele está confrontando a superficialidade de quem quer benefícios e não senhorio. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está dizendo, olha, vocês lá comeram do pão. E eu sei que muitos que aqui estão, só estão por este pão. Vocês não estão aqui por minha causa. Jesus está dizendo para eles assim, ó, vocês não estão aqui por causa de mim, do que eu posso fazer na vida de vocês, do milagre, da transformação, da libertação, do que eu posso fazer na história de cada um de vocês. Não, vocês estão aqui por causa do pão. E Jesus vai expressar, e um pão que perece. Mas aí ele diz, mas eu sou o pão da vida. Eu sou melhor, muito mais excelente. Se no deserto o meu pai, concedeu a vós o maná, manifestando a vocês a provisão do alimento físico, para que vocês não perecessem no deserto, mas que continuassem caminhando no deserto para chegar à terra de Canaã, Jesus está dizendo para eles, então eu como o pão vivo, o pão da vida, fui oferecido a vós, não de uma forma para um alimento físico, mas espiritual, para que durante esta caminhada, na jornada do deserto, deste mundo que vocês vivem, vocês possam se alimentar de mim e chegar na Canaã celestial. Só que a multidão não queria a mensagem, não queria o confronto. A multidão só queria os milagres. O interessante é que quando Jesus ele se apresenta, no capítulo 6,
esse capítulo vai revelar justamente a cristologia elevada, no ponto de vista que Jesus ele vai se identificar como o pão da vida, o enviado do Pai, como o Cristo e também como o Filho de Deus. Esse texto que nós lemos, capítulo 6, ele vai afirmar para nós, e para aquele povo que ali estava, quando Jesus expressa para eles, que ninguém vem ao Filho, a não ser pelo Pai. E a vida eterna é um presente, não uma conquista humana. Se você tem o pão da vida, foi porque alguém lhe ofereceu. Não foi porque você comprou, porque o pão da vida ninguém consegue comprar. Você recebe de presente. Porque é dado, é oferecido. E aí, Jesus ele vai simplesmente, dentro do texto que nós lemos, agora confrontar a multidão. Jesus ele passa, o capítulo que nós lemos aqui, capítulo 6, verso 60, diz que muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então Jesus ele começa a confrontar. Jesus começa a falar assim para eles: ó, você quer me seguir? Para me seguir, você tem que negar-se a si mesmo. Para me seguir, você vai ter que abrir mão das suas vontades. Para me seguir, você vai ter que obedecer às minhas palavras. Para me seguir, eu vou ter que ser prioridade na sua vida. Para me seguir, não haverá mais ninguém que possa suprir as tuas necessidades. Para me seguir, você terá que confiar nas minhas promessas. Para me seguir, você vai ter que falar quem eu sou na tua vida. Para me seguir, você vai ter que dar testemunho do que eu fiz, do que eu faço e do que eu continuarei fazendo na tua história. Para me seguir, você vai ter que me apresentar, não apenas ficar com você, mas me apresentar àqueles que também precisam do pão da vida. Para me seguir, e Jesus está confrontando eles. Jesus começa a falar com eles e a confrontá-los dizendo: olha, o pão, o milagre eu fiz, o pão físico eu os alimentei, porém agora eu estou dizendo, a história muda, porque agora no contexto espiritual, de uma vida nova, de um Messias que vocês aguardam, a história é a seguinte: eu sou o pão da vida. Se alguém quiser o pão da vida, que é dado de presente, terá que abrir mão de algumas coisas. Terá que abrir mão. Então Jesus ele começa a confrontar. E o texto é bem claro, que vai nos dizer o seguinte: que muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Se eu digo para vocês que eu sou o pão da vida, e para me ter como pão da vida, vocês vão ter que abrir mão das coisas desta vida? Isso vos escandaliza? Então, agora, os discípulos que estavam apenas por causa do pão físico, serviam a Cristo ou estavam seguindo a Jesus por conveniência, apenas pelo milagre, seguindo Jesus apenas pelas bênçãos, seguindo Jesus simplesmente só porque
sabe que ele pode abrir a porta de emprego. Seguindo Jesus simplesmente só porque sabem. Sabem porque têm consciência de que ele é o poderoso. Mas simplesmente porque sabem que Jesus pode curar. Seguindo Jesus simplesmente porque sabe que Jesus pode mudar a história da sua casa, da sua família. Mas quando Jesus expressa que para servi-lo, para estar com Ele, para ter intimidade com Ele, um relacionamento verdadeiro com Ele, tem que se doar para Ele. Aí alguém diz assim, não, peraí. Peraí. Vim até para a igreja, eu venho. Sentar até junto com os irmãos, eu sento. Vim para uma festa, eu até venho, mas peraí, passou disso aí não. Eu não vou viver. Aí eu não vivo. Tem gente que não faz isso? Não fala isso? Aí eu não vivo. É só igreja. É só trabalho de igreja. É só coisa de igreja. Ei, se você foi chamado pelo dono da igreja, e se você faz parte da igreja, e esta igreja tem um dono que é o Senhor, você quer fazer o quê? Qual é a outra coisa que você quer fazer? Qual é o outro Senhor que você quer servir? Qual é, olha só, qual é o destino que você almeja ter? Jesus, ele aperta e aí eu falo assim, peraí, não, dura esse discurso. Até que na igreja, pelo amor de Deus, eu não vivo, não é assim? O interessante é que para alguns ainda o fato de que vir para a igreja está se tornando difícil, né? Se doar a Cristo, ao reino de Deus, está difícil. Aí mudou a expectativa. Agora há líderes de igrejas que, para atrair o povo, para que o povo venha, estão fazendo da casa do Senhor shows de espetáculos. Estão fazendo da casa do Senhor um lugar não de adoração, não de honra, não de reverência, mas um lugar de satisfação pessoal e humana. Enquanto muitos estão procurando se satisfazer, enquanto muitos estão se procurando em um culto, em uma reunião, em um encontro, inventando tantas coisas para satisfazer as suas emoções, para preencher o vazio que está no interior com coisas humanas, o Espírito Santo está dizendo: mudem de direção, mudem de rota, porque enquanto estiverem fazendo assim e agindo desta forma, estarão incluídos dentro deste texto. Duro é este discurso. Mas o texto, ele continua. O verso de número 64 diz assim: e alguns de vós, porém, não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e os quem o trairia. A partir de então, do verso 66, a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, é isso que me chama a atenção. Aí Jesus, está vendo? Foi um, foi dois,
Está indo 3, o terceiro, o quarto, o quinto. Estão falando, não, para mim não dá. Para mim não dá. Esse negócio de dar glória a Deus, aleluia, para mim não dá certo. Esse negócio de ter que vir para o culto de oração, não tenho tempo, não dá mais. Esse negócio de fazer visita, ter que ir na casa de irmãos, para mim não dá. Esse negócio de ter que participar de eventos, de trabalhos da igreja, eu não tenho mais tempo para nada, para mim não dá. Está no texto, Jesus está lá, Jesus só está olhando. E todos eles estão indo embora. Quem já participou de alguma situação, ou você já esteve em alguma situação, em algum cenário, em algum evento, em algum lugar, que ali estava um grupo de pessoas, aí de repente, daqui a pouco, um levanta, outro levanta, começa alguns a ir embora e vai se esvaziando o ambiente. Fica uma sensação ruim, não fica? Fica aquele negócio assim, esquisito. O sentimento parece que quer tomar conta do coração. Porque alguns estão indo embora. O interessante é que Jesus está olhando, então todo mundo indo embora. E Jesus está olhando. Aí quando foi o último, foi, os outros que não foram estão parados. Não quer dizer que talvez não surgiu nada no coração deles. Porque se tem alguma coisa que faz com que um outro ser humano, de repente, siga os passos de alguém, é a sua influência. É tão certo isso que quando eles estão parados, todos foram, esses que iam embora foram, e foi até o último. Está no texto. Então, verso 67, então perguntou Jesus a quem? Coloca para nós no telão, fazendo um favor. Verso de número 67. Então perguntou Jesus aos 12. Quereis vós ir também? Quer ir? Vocês querem ir? Você já imaginou o cenário? Para pensar. Era uma multidão. Sim ou não? Sim ou não? Uma multidão. Estão indo embora. E Jesus está quieto. O cenário é esse. Jesus quieto. Depois de pregar uma palavra, confrontar a vida de cada um deles, que eles precisavam mudar de vida, e eles não estão dispostos a isso, porque é uma decisão, irmão. Diga para quem está do seu lado: Jesus não te obrigou a servi-lo. Ele perguntou: você quer me seguir? Quem decidiu seguir Jesus aqui? Jesus não te forçou a nada. Ele fez uma pergunta: queres me seguir? Não é isso que acontece com Mateus? Sentado, cobrando imposto. Jesus vai passando, Mateus está sentadinho. Aí Jesus vai passando, Jesus olha para ele. Jesus fala apenas: vem e segue-me. Mateus está sentado com a caixinha, com os gasofilaços, cobrando imposto. Quando ele ouve Jesus falar: vem e segue-me, ele se põe de pé. Pega a caixinha que fazia parte do serviço dele, ele era cobrador de imposto. Ele vai lá, entrega, diz para o seu chefe: olha, a partir de hoje,
eu não sirvo mais ao Império Romano. A partir de hoje, eu não tenho mais César como Senhor. A partir de hoje, eu não me embaraço mais com o sistema. A partir de hoje, eu decidi seguir a Jesus. Jesus não forçou, ele perguntou. O interessante é que agora, depois de todos eles irem embora, Jesus olha para os 12, eu vejo o cenário. Jesus olhando agora para os 12, um do lado do outro. Todos encarando, olhando nos olhos de Jesus, e Jesus olhando, com os olhos fixos. E Jesus faz a seguinte pergunta: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe quem? Respondeu-lhe quem? Pedro. Sempre tem que ter um, né? Mais audacioso, corajoso. Porque Jesus faz a pergunta, a Bíblia não fala para nós quanto tempo levou para ter a resposta. Querem também? Pode ir. Porque essa é a indagação de Jesus. Quer ir? Pode ir. Eles estavam por causa do pão, que perece. Eu sou o pão da vida. Querem ir também? Todos quietos, em silêncio. Aí Pedro se posiciona e faz a seguinte indagação: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro está falando: Senhor, não dá para trocar. Não dá para abrir mão daquilo que o Senhor faz. Pedro está dizendo para Jesus: Senhor, não tem como mais voltar atrás. Pedro está dizendo para Jesus: não tem como retroceder mais. Não tem como. O que Pedro está dizendo: Senhor, antes de te conhecer, eu vivia de um jeito, preocupado com o meu futuro, preocupado com o final da minha vida, preocupado com a minha situação, preocupado com a minha existência. Eu vivia preocupado, mas depois que eu encontrei com o Senhor, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Para quem? Para quem? Para quem eu vou? Para quem eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O mundo mata, e mata mesmo devagar. Quando você vê alguém na sarjeta da rua, debaixo de uma ponte, tomado pelo vício da bebida, pelo vício da droga, tomado pelo vício da cocaína, lá debaixo, lá na sarjeta. Quando você passa pela rua e você vê na calçada alguém, num tempo como esse, frio, gelado, deitado debaixo de uma marquise de um comércio,
para que a pessoa chegue neste estágio, não foi da noite para o dia. Por que não, pastor? Porque as coisas vão acontecendo aos poucos. Na verdade, o mundo, o prazer, os desejos desta vida, deste mundo, vai matando devagar. Quantas pessoas se encontram sem esperança? Não tem mais esperança de viver, não tem mais esperança em sua casa, não tem mais, perdendo tudo. Estão se desfalecendo, estão desistindo, estão abrindo mão, estão parando. Estão abandonando a Cristo. Simplesmente porque estão se deixando levar pelas coisas desta vida, por aquilo que satisfaz por um momento, por uma alegria passageira, por um momento passageiro, mas estão abrindo mão daquilo que é mais precioso, que é Jesus, o pão da vida. Estão abrindo mão. Mas quando eu olho para Pedro, e Pedro dizendo para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Quando o Senhor Pedro está dizendo: Senhor, quando o Senhor me chamou para segui-lo, e eu decidi segui-lo, a minha vida mudou. Porque o mundo mata devagar. Mas quando Jesus entra na vida do homem, ele vivifica o homem de uma vez só. Sabe por que eu digo que ele vivifica o homem de uma vez? Porque a transformação, ela é progressiva, mas a vida nova não. A vida nova é de imediato. Quando Jesus entra na vida do homem, ele já muda o seu sentimento, ele já muda o seu ser interior. Sabe por quê? Porque quem entrou na vida deste homem, desta mulher, é aquele que tem o poder de vivificar, de trazer paz, de trazer alegria, de trazer felicidade e de aumentar a fé e a esperança daqueles que não tinham mais esperança. Por isso que você consegue encontrar alguém que dormia na sarjeta, que vivia no mundo das drogas, e que um dia encontrou Jesus, e Jesus falou: vem e segue-me, e ele disse: sim, Senhor, te seguirei. Hoje você vê ele pregando a palavra, você vê ele dando testemunho, você vê ele servindo ao Senhor, porque a sua vida foi mudada por Jesus. Foi mudada por ele. Quem se alimenta de Cristo encontra propósito profundo. Quem se alimenta de Cristo não vive de migalhas. Eu não estou falando de migalhas de pão ali, esse pão que a gente come no café da manhã, não. Estou falando de migalhas espirituais. Olha só, quem se alimenta de Cristo, encontra um propósito profundo. Por quê? Porque encontrou o pão da vida. Todo mundo está dizendo: não tem jeito, você está dizendo: tem jeito, porque eu vivo naquele que é a vida, aquele que faz, aquele que realiza. Quem permanece no Senhor encontra firmeza para atravessar as crises, porque encontrou o pão da vida. Porque encontrou o pão da vida. E aqui eu encerro a mensagem. Quando Jesus fala: aquilo que estava morto, responde. Amém? Parece que não tem vida. Parece que a batida do coração não tem mais. Parece que não tem mais saída. Mas quando Jesus fala, até o que está morto responde. Você crê no poder desse Jesus? O pão da vida, que tem a palavra de vida eterna. Quando Jesus fala, até o que está morto
responde. Lázaro, 4 dias, dentro de um sepulcro, enrolado com pano. Do lado de fora, uma multidão, incrédula, murmurando. O que vai acontecer? Já faz 4 dias. Ele poderia ter chegado antes. Ele poderia ter chegado antes. Ele poderia ter chegado antes. Não é assim que a gente pergunta, que a gente indaga? O Senhor poderia ter feito já. O Senhor já poderia ter feito este milagre. Não é assim que a gente faz? O Senhor já poderia. Por que a demora? Por que atrasou? Aí Jesus se desponta na porta do túmulo, do sepulcro, e diz: Lázaro, sai para fora. Pedro está dizendo: só tu tens palavras de vida eterna. Lázaro está dentro do sepulcro, sem vida. Mas quando Jesus fala, olha só, Pedro está dizendo: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Lázaro está morto dentro de um sepulcro, mas quando Jesus fala: Lázaro, vem para fora, o morto que não tinha vida, ouviu. Você consegue compreender isso? O morto que não tinha vida, ele ouviu. Você não entendeu, você não entendeu. Você está desanimando por causa desse problema. Você está pensando em desistir por causa desta situação. Você está querendo abandonar a fé por causa da luta, da adversidade. Deixa eu te dizer, este Jesus que Pedro diz: só tu tens a palavra de vida eterna, ele dá testemunho de si só e de si próprio. E ele diz para Lázaro: Lázaro está morto, Lázaro não tem vida, Lázaro não respira, Lázaro não ouve, Lázaro não vê, mas eu vou chamar: vem para fora, Lázaro, porque eu estou pedindo, eu estou dizendo, eu estou afirmando: vem para fora, Lázaro. Vem para fora. E o povo está do lado de fora, esperando ver o milagre, esperando ver quem? Ver Lázaro. Eles estão do lado de fora esperando ver quem, irmãos? Ver Lázaro. Talvez alguém do lado de fora fale: mas peraí, mas como Lázaro vai vir? Ele está amarrado. Como Lázaro vai sair de lá de dentro? Que negócio é esse? Talvez alguém pensou: ele vai pedir para alguém entrar. Não, está no texto. Como Lázaro veio? Como Lázaro veio? Veio flutuando. Ele estava amarrado, irmão. Ele não andava, ele estava amarrado, de cabeça aos pés. Ele não andava, ele estava amarrado. Lázaro veio flutuando. Aleluia, ele veio flutuando. Ele não andava, ele estava amarrado. Ele ouve e vem flutuando, para na porta. Você crê nesse Jesus? Você crê realmente nesse Jesus, o pão da vida, aquele que tem a palavra de vida eterna? Coloque sobre os seus pés. E eu quero chamar os pastores para lavar as mãos, que nós vamos celebrar a ceia. Eu quero orar com você nesta noite. Aleluia. Quero orar com você nesta noite. Eu não sei qual tem sido os sentimentos. Eu não sei qual tem sido os sentimentos que tem tomado o seu coração. Eu não sei se você pensou, ou se já passou pela sua cabeça de parar, de desistir.
Eu não sei se já passou pela sua cabeça de abrir mão, por causa da luta, da adversidade, do sofrimento, as pressões, tantas pressões. E Jesus deixa bem claro: no mundo tereis aflições. Ele não vai falar quais seriam, mas, mas as aflições vão surgir. Ele não vai dizer para nós assim, ó, a aflição é essa. Ele fala: no mundo tereis aflições. E as aflições, elas vêm justamente para tentar, para provar a nossa fé e nos tentar parar. Mas Jesus responde: mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. E eu quero orar com você nesta noite. E nesta noite você vai dizer, nesta oração que nós vamos fazer agora, você vai dizer para a luta que você está passando: olha o que eu vou te dizer aqui agora. Quem crê que a palavra do Senhor tem poder aqui? Quem crê que você está revestido de uma autoridade do céu? Que a palavra de Deus na sua boca, nos seus lábios. Nós vamos orar enquanto nós estivermos orando aqui, não como aqueles que foram embora, mas como aqueles que ficaram. E Jesus perguntou: queres também ir? E você tem respondido: Senhor, não. Para quem eu vou? Só o Senhor pode fazer o milagre que eu preciso. Só o Senhor pode realizar a obra que eu necessito. Enquanto nós estivermos orando aqui, abra o coração, deixa o Espírito de Deus tomar a tua vida. Converse com o Senhor. E nesta conversa vai falando com Ele, dizendo, vai confirmando com Ele, dizendo, para a luta, para o sentimento, para a adversidade: eu só tenho um Senhor e não abro mão dele. Vai profetizando para a luta: ó luta, você está até o tempo que Ele permitir. Olha, enfermidade, você só ficará até o momento e a hora que Ele permitir. Profetiza, porque Deus já vai estar visitando. Você crê no poder do Senhor? Ele vai visitar a tua casa, Ele vai visitar a tua vida, Ele vai visitar a tua família, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa. Ele vai visitar. Sabe por quê? Porque os discípulos depois vão dizer: Senhor, nós cremos em Ti e em toda a palavra que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor meu Deus, eu glorifico o Teu nome, Jesus. Eu exalto o Teu nome, Senhor, pois Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Quantas lutas, quantas adversidades, Pai. Senhor, quantas tempestades o Teu filho, a Tua serva está passando. Só o Senhor conhece o coração da Tua serva. Só o Senhor conhece o gemido do Teu filho, Pai. Por isso eu glorifico o Teu nome, Jesus, porque Tu és o Senhor sobre todas as coisas.
Há quem possa dizer, porque não está vendo, que tudo está acabado. Mas a tua igreja está debaixo de uma palavra, Senhor, profética. Não uma palavra humana, mas uma palavra do céu. Que nós passaríamos sim por lutas, por adversidades, por tribulações, que enfrentaríamos dias maus, mas que era para que nós viéssemos ter bom ânimo. E a tua palavra vai nos exortar que ter bom ânimo é confiar em ti, é se levantar, mesmo que caia, é se colocar de pé, é continuar crendo, olhando para o céu, olhando para o alto e esperando a resposta, Senhor. Não a resposta que o homem dá, que a mulher dá, que a sociedade também tenta dar, mas uma resposta do céu, uma resposta que vem do coração do nosso Senhor, uma palavra de autoridade, uma palavra que muda a história do homem. Visita, Jesus, nesta noite a cada coração, a cada vida. Por isso glorificamos o teu nome, porque ao mesmo tempo que o Senhor nos dá graça, que o Senhor nos fortifica, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos encoraja, o Senhor ao mesmo tempo também prepara a mesa, para que venhamos se assentar nela e compartilhar, Senhor, da tua graça e da tua comunhão. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, toca agora neste coração, toca agora nesta vida, Aramassurinda, Aramahá, toca o Espírito Santo de Deus. Tu és o Senhor sobre tudo, e por isso te agradecemos, Jesus, porque fazemos das palavras dos nossos irmãos, os apóstolos, também as mesmas palavras. Não há outro Senhor, não há outro Salvador, não há outro Rei dos Reis, não há outro Senhor dos Senhores. Somente a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. E esta igreja numa só fé dá esse testemunho. Por isso, Espírito Santo de Deus, testifique em cada coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos para cá. Vamos dar graça no pão. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, sem merecermos, mas o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, nos deu a oportunidade de conhecermos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta comunhão que nos encontramos pelo mesmo Espírito, na mesma fé, apresentamos, Senhor, este pão como símbolo do sacrifício do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue naquele madeiro, como símbolo do Senhor, da nossa aliança, como símbolo, Senhor Jesus, desta comunhão. Por isso consagramos e te louvamos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Aleluia. Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós?  Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós
até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti. Aleluia. Até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Enche-me de ti, até transbordar. Aleluia, Senhor. Todos que estão na nave da igreja pegaram. Ficou alguém sem pegar? Faz o sinal com a sua mão. Todos pegaram. Evangelho de Mateus. A nossa amada irmão Felipe. Não vai não? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26 e o verso de número 26. Jesus, tendo pegado o pão, tendo dado graça, partiu e deu aos discípulos e disse: comei, porque este é o meu corpo. Podeis juntos comer do pão. Oh, aleluia. Teira malama surinda lamaha. Teira ma surinda rai. Lama suri limaha. Deus de glória. Deus de glória. Lamai rinda rai. Teira mama surinda lamaha. Oh, glória! Aleluia! 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 Coloque sobre os vossos pés. Vamos consagrar o cálice. Estenda a mão para cá. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? E Jesus está perguntando até o dia de hoje: querem ir também?
Está difícil. Está difícil me servir. Ei, está difícil me servir. Quer ir também? Está difícil. Você pode dizer: para quem iremos nós? Você pode dizer aí: para quem iremos nós, Senhor? Não tem outro, é só o Senhor. Senhor meu Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse? Muito obrigado, querido Deus e eterno Pai, por ter nos amado e ter oferecido o teu Filho, mesmo que não merecíamos. E hoje aqui estamos, não por obras humanas, mas estamos aqui porque fomos resgatados, fomos comprados, fomos lavados, fomos justificados pelo sangue de Jesus. O sangue que é santo, o sangue que é puro, o sangue que é puro, vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, por este teu tão grande amor. Por isso consagramos nesta noite este cálice, e como igreja do Senhor, a qual pertencemos, nós damos testemunho desta aliança, porque se aceitamos a esta mesa, não com um espírito de soberba, de grandeza, mas se aceitamos a esta mesa com um espírito de humildade, reconhecendo que entre nós não há ninguém maior, entre nós não há ninguém melhor, entre nós não há ninguém mais santo, somente um, que é o Senhor desta igreja. Por isso te agradecemos tudo, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, obrigado, Jesus! Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Todos que pegaram o pão também pegaram o cálice. Ficou alguém? Se ficou, faz um sinal com a mão que o obreiro vai até você. Todos pegaram. Diz o texto que semelhantemente Jesus também pegou o cálice. Grande é o teu nome, Jesus. E deu graça. E tendo dado aos discípulos, ele disse: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, para a remissão dos pecados. Obrigado, Jesus. Para a remissão dos pecados. Você está entendendo isso, crente? Você está entendendo isso, crente? Podeis juntos beber do cálice. Deus de glória, Deus de poder e maravilha. Aleluia.